E aí, tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui neste domingo no projeto Terra Oculta, né? E hoje vou falar sobre um assunto muito interessante, né? E está correlacionado inclusive com um filme de ficção científica aí, chamado Dark City em inglês, ou nem sei a tradução em português, seria Cidade da Escuridão, né? Que fala sobre uma simulação, né? Um mundo simulado por, ou melhor, um mundo humano simulado por uma tecnologia alienígena, né? É um filme muito interessante que eu acho que eu recomendo as pessoas assistirem, apesar, quando se fala em simulação, você logo associa o filme Matrix, né? O Matrix em inglês, porque o Matrix ele é um filme mais assim de ação, né? Onde o tiro come solto, a ação. Então é um negócio mais hollywoodiano, né? Um negócio mais assim movimentado, né? Porque ultimamente um filme desse ele vende muito mais quando a porrada come do que um filme mais cabeça, né? Um filme mais assim filosófico, introspectivo, como o filme Dark City, né? Mas eu recomendo vocês darem uma olhada nesse filme Dark City, porque é um filme muito interessante que eu vou justamente comentar hoje. Não o filme em si, mas o que está correlacionado com o filme, uma parte do filme. Só relembrando, é um filme que existe um lugar que as pessoas são abduzidas e levadas para alienígenas. Uma cidade, um espaço, onde as pessoas vivem uma simulação e elas não têm noção disso. E todas as noites, quando elas dormem, as pessoas são reprogramadas mentalmente. Na verdade, não quando elas dormem, à noite, como elas deveriam dormir. Na verdade, o que acontece? O filme mostra que o tempo para. Quando o tempo para, as pessoas simplesmente entram num estado de sono no filme. E ali as pessoas são trocadas de posição, como a gente é trocada na reencarnação, né? Quando a gente nasce numa nova vida, num novo corpo. Na última vida eu podia ter sido um engenheiro, na nova vida eu sou um banqueiro. E essas coisas ocorrem de um dia para o outro, ou de tempos em tempos, nessa cidade, né? No Dark City. As pessoas, então, o tempo para, as pessoas dormem, e aí são trocadas, e inclusive é injetado nessas pessoas um líquido que trazem memórias novas e fazem com que elas esqueçam as memórias anteriores, nesse filme. Esse filme, apesar de ser uma ficção, ele tem um fundo de verdade, né? Ele tem um fundo de verdade muito interessante, inclusive, porque, como já foi comentado aqui no Projeto Terra Oculta várias vezes, muitos escritores de ficção científica recebem uma certa intuição, não? São intuídos a escreverem muitas vezes coisas que ocorrem realmente na nossa realidade, mas em forma de ficção. Obviamente que Hollywood se aproveita disso para mostrar várias coisas que existem na realidade, mas que ao mostrarem nas telas do cinema, aquilo é encarado como uma pura ficção e a realidade passa a ser tomada. Se a pessoa ou alguém cogitar que aquilo realmente é real, a pessoa vai ser, obviamente, ridicularizada, porque as pessoas vão falar assim, mas aquilo é um filme de ficção, imagina, você está maluco, isso não existe, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas justamente, Hollywood é uma plataforma de para transformar a realidade em ficção e a ficção virar realidade. Olha que coisa louca, é a inversão de papéis e de perspectivas de realidade através da mídia, através da formadora de opinião que é Hollywood, infelizmente, né? Mas voltando ao filme, que está correlacionado justamente com essa fase do sono humano e a nossa vida, a nossa realidade, o nosso dia a dia, muitas pessoas devem se perguntar, mas por que o homem dorme? Ou melhor, todos os seres vivos, de um certo nível, né, de desenvolvimento, eles dormem, né? Até as formigas se tornam inativas por um certo período de tempo, né? E por que isso ocorre? Nós dormimos, né? Existem muitas explicações
da neurologia, neurociência, né? Que o fato de nós dormirmos, isso refaz as nossas energias e dá uma espécie de restart, né? Reinicialização, um boot do nosso cérebro, do nosso corpo, e envolvendo, inclusive, uma salvaguarda de energia. Existem outras vertentes da neurociência, né, que dizem que o sono, além de ter essa reativação dos circuitos neurais, né, ele reforça certas ligações. É uma visão. Mas, hoje em dia tem uma vertente da neurociência que vem com uma sugestão interessante, que isso ocorre de uma maneira oposta, né, que sugere que o disparo dos neurônios, né, da sinapse, espontâneo durante o sono, ele pode enfraquecer, né, essas próprias sinapses, ou pontos de contato entre os neurônios, em muitos circuitos ativados. E aí o tal enfraquecimento, né, retornaria a sinapse ao nível básico, né, de força, uma mudança que conservaria energia e reduziria, né, o estresse nas células nervosas. E aí eles falam que esse retorno para a linha de base chama-se o quê? Chama-se homeostase sináptica das células do cérebro, os neurônios, né? E pode ser o propósito fundamental do sono, né? Então, durante o sono, a nossa experiência consciente do aqui e agora ela é interrompida, né? De que maneira? Segundo essa visão da neurociência, para integrar novas memórias, né, e antigas também. E aí o cérebro tem que ter uma trégua para isso ocorrer, né? E esse enfraquecimento, né, propicia essa plasticidade no cérebro, né, onde você tem novas conexões sendo formadas, né, e o armazenamento de novas memórias recém-formadas, né. E é interessante isso, porque isso fez o projeto pensar a respeito, né, sobre o que acontece durante o sono. O sono ele vem em ondas, né? Ele vem em ondas e fases. A fase mais profunda do sono é a fase REM, né, que é o movimento rápido dos olhos. É uma fase em que o cérebro parece que está acordado, né? E essa fase justamente, nós temos sonos, nós temos muitas vezes uma atividade cerebral que se comporta como se nós estivéssemos acordados, né? Mas enfim, eu não vou entrar tanto em neurociência, mas eu vou explicar o que realmente acontece durante o sono em um nível mais metafísico, né? Em um nível mais voltado ao cérebro espiritual, entre aspas, né? Tudo é informação, consciência é informação, nossa realidade é uma informação, é uma simulação holográfica consciencial, diferente de uma simulação de computação. Hoje em dia as pessoas imaginam que a nossa simulação seja uma simulação de a plataforma seja feita de hardware, circuitos, na verdade não é o caso. A plataforma da nossa simulação holográfica, universo holográfico, ou a teoria holômica, né, é baseada, essa plataforma, em uma atividade ou um substrato consciencial que não é matéria. E nós não sabemos o que é. É uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa tecnologia atual de computadores que simulam realidades em computação. E há um grande mal do ser humano em comparar a nossa tecnologia com a realidade da nossa simulação, ou melhor, comparar a nossa tecnologia com a nossa atual realidade, né, simulado. Se nós simularmos um videogame, nós estamos usando uma plataforma, um hardware, um circuito. E isso é uma tecnologia muito primitiva relacionada ao que nós temos hoje em dia em termos de simulação consciencial na nossa própria realidade. E há esse grande mal, um mau hábito entre o ser humano em comparar o que nós conhecemos de tecnologia e o que nós temos de embasamento de realidade com o que realmente ocorre por detrás dos bastidores, nessa simulação muito mais sofisticada e complexa do que a mente humana pode imaginar. Inclusive que a mente humana está ancorada, escravizada, ligada mentalmente, sem que a mesma perceba que isso ocorra. Isso é uma coisa muito interessante.
Mas eu também vou deixar um pouco de lado esse negócio da simulação e eu vou falar o que ocorre realmente durante o sono. E no Dark City você vê que as pessoas são reprogramadas durante esse momento que o tempo para. Se nós imaginarmos, nós temos o tempo. E o tempo é o transcorrer, a mudança de status das coisas no mundo. E essa mudança, a ciência explica pela segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. Ou seja, você passa de um estado ordenado para um estado caótico, onde a energia se distribui, vai se distribuindo de uma maneira que as coisas vão se tornando mais caóticas e tudo no universo vai se movimentando, as subpartículas, as moléculas, tudo vão ter uma interação. E essas interações não passam de pura informação, porque entropia é informação. Mas eu também não vou entrar nesse detalhe. E seguindo essa ideia do sono, quando nós dormimos, o que acontece? Nós perdemos consciência do nosso mundo ao nosso redor. E nós entramos num outro mundo, que é um mundo que está fora dessa plataforma, dessa simulação, que está correlacionado com uma outra simulação menos densa, ou mundo espiritual, entre aspas, né? Porque cada mundo desse não passa de uma outra simulação. Nós temos vários corpos, vários cérebros, somos um ser multiverso, né? Ancorados mentalmente, aprisionados mentalmente na matéria, momentaneamente. E durante o sono, esse apagão que ocorre na nossa realidade propicia que muitas coisas ocorram. Inclusive esse afrouxamento da sinapse no cérebro propicia que essas novas memórias sejam integralizadas no nosso cérebro, mas de que maneira? Lembra que eu falei que quando nós dormimos, talvez possa haver inclusive a reprogramação mental no mundo espiritual do nosso cérebro, das nossas ideias, das nossas correlações e da nossa visão de mundo. E se houver essa reprogramação mental, quando você volta, o cérebro dá o boot, a reinicialização, quando você acorda, para essas novas memórias, essa nova reprogramação ser integralizada no cérebro, obviamente que esse afrouxamento da sinapse deveria ocorrer, para que haja um rearranjo novo e novas coisas sejam integralizadas na nossa mente, no nosso inconsciente profundo, que representa mais de 95% da nossa mente, de maneira que sem que nós percebamos, nós fomos reprogramados. Olha que interessante. Então o Dark City, o filme, para quem assistir, tem muito a ver com isso. Essa reprogramação que ocorre sem que as pessoas se apercebam disso. Muito poucas pessoas se apercebem disso. A ponto de o ápice, o cúmulo, o topo. E essas memórias, você tem déjà vus, ou muitas vezes lembrança, ou memórias de coisas que não ocorreram aqui. Que talvez ocorreram inclusive numa outra linha temporal paralela. Né? Ou uma memória que vazou do seu outro eu. Né? Porque, como já foi comentado aqui várias vezes no projeto Terra Oculta, nós temos vários eus fragmentados, vivendo em realidades paralelas, né? Realidades essas, como já falei, explicadas dentro da física quântica, dos multiversos, dos multimundos, de Hilger Everett III. Né? De forma que a psicanálise, então, entende isso como falsas memórias, né? E muitas vezes interpretada de uma maneira ainda incompleta, onde uma visão puramente material das relações consciência-cérebro é utilizado pela própria neurociência para explicar esse tipo de fenômeno, que muitas vezes você tem de uma outra vida que você levava no universo paralelo, mas no momento que você foi trocado de um universo para o outro e você acordou nesse universo no dia seguinte, apesar de haver esse rearranjo, esse acerto de memórias, muitas vezes, como nenhum sistema é perfeito, muita coisa vaza de memórias que você tem de um outro universo para esse universo, no momento, após o momento que, apesar de esse rearranjo ter sido feito na sinapse do seu cérebro, esse afrouxamento e essa incorporação de novas memórias terem sido feitas, algumas coisas vazam.
E quando vazam, você tem essas lembranças estranhas, essas coisas estranhas que ocorrem na tua vida. E você muitas vezes fala assim, poxa, mas eu lembro de tal coisa, mas nunca ocorreu aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo, que ocorreu comigo, por exemplo. Eu tenho uma clara memória de que Steven Spielberg dirigiu Guerra nas Estrelas. Desde 1977, vários filmes, junto com George Lucas. E eu vim descobrir recentemente que ele nunca dirigiu Guerra nas Estrelas. Mas eu tenho uma memória clara, inclusive dos cartazes dos filmes, mostrando George Lucas e Steven Spielberg, muito famoso em efeitos especiais, principalmente por dirigir Guerra nas Estrelas, que nunca ocorreu nessa realidade. Então eu cheguei à conclusão que realmente eu fui mudado de uma realidade para outra. Ou pelo menos, às vezes quando isso não ocorre, duas linhas temporais se mesclam, se unem, merge, em inglês que a gente fala. E aí, dois eus meus, porque a gente possui várias realidades paralelas de acordo com as teorias da física quântica, voltadas a ideias de Hugh Everett III da Universidade de Princeton, chamado Teoria dos Muitos Mundos ou dos Multiversos, onde há a possibilidade, inclusive, de você ter vários eus seus, ou fragmentos seus, fractais, vivendo em realidades paralelas. E no momento dessa troca, muitas vezes, ao invés de haver uma troca, há uma mescla entre duas realidades, dois eus seus se mesclam, e memórias são apagadas, rearranjadas de duas personalidades que se tornam uma, sem que ambas percebam que foram unidas. Olha que loucura. E isso é possível. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas o que eu queria dizer aqui, com relação ao filme Dark City, é que essa reprogramação mental é uma realidade, ela ocorre quando você dorme, existem existem estações de reprogramação mental em outras realidades, em que às vezes um lote de pessoas são reprogramadas e quando elas acordam com as suas memórias alteradas, sem que elas se apercebam disso. Obviamente que o tempo é uma coisa que está incutida em nós também, na nossa consciência. A partir do momento que você tem consciência de que você está vivenciando uma realidade e você tem consciência dessas transformações de estados que ocorrem na nossa realidade, onde as coisas mudam, você tem um tempo interno, uma noção de tempo interno, subjetiva, mas tem. E obviamente que quando você dorme, esse tempo é shutdown, ele é desligado com relação ao nosso mundo externo. E nós passamos a vivenciar um outro tempo, que é o tempo do espírito. E nesse tempo do espírito, há a possibilidade, então, nessa linkagem entre cérebro espiritual e cérebro físico, alterações ocorrerem ou serem feitas sem que nós nos apercebamos quando nós estamos acordados no corpo físico. E essas alterações, obviamente, trazem novas memórias, novas lembranças, e esses ajustes muitas vezes são necessários para que você também faça saltos conscienciais entre uma realidade e outra e passe a viver em novos corpos que existem em realidades paralelas e que você acaba sendo trocado. Um outro eu seu acaba ocupando seu corpo e vice-versa. Parece uma teoria louca, parece uma teoria surrealística de ficção científica, mas é uma coisa muito séria que ocorre e talvez um dia a neurociência consiga detectar essas sutis mudanças ou detectar pequenas mudanças onde certos detalhes, diferenças são detectadas na consciência de uma pessoa após uma bela noite de sono. E obviamente que hoje em dia, se você começar a observar seu mundo ao redor e manter uma agenda, onde você anota pequenos detalhes que você acha que foram mudados, você vai descobrir que uma quantidade enorme de coisas são mudadas ao nosso redor sem que nós nos apercebamos, porque nós estamos tão ocupados com a vida do dia a dia e que nós não percebemos essas mudanças ao nosso redor. Inclusive, existem até mudanças fixas na Matrix, na nossa realidade simulada, onde coisas mudam de posição. E isso, inclusive, é gravado em câmeras. Você encontra filmes na internet discutindo esse assunto, mostrando que às vezes uma pasta vermelha se tornou uma pasta verde em questão de segundos na nossa realidade. E essa mudança de cor é registrada em filme. Apesar de muitos desses filmes, infelizmente, serem fakes na internet, mas alguns não são fakes.
E com a nossa atual tecnologia do celular, inclusive, nós podemos registrar várias coisas que mudam na nossa realidade sem que nós muitas vezes nos apercebamos disso, porque nós estamos tão preocupados, como eu já falei, no dia a dia da nossa vida, que essas coisas passam desapercebidas. Mas certas outras coisas não passam desapercebidas, por quê? Porque nós sentimos aquela coisa do déjà vu, aquela coisa que eu já fiz tal coisa, mas não fiz, ou tal coisa já ocorreu na nossa realidade, mas nunca ocorreu. E essas coisas às vezes pipocam na nossa cabeça, e obviamente a ciência já notou sobre tais mudanças ou tais coisas que surgem na nossa cabeça, e a ciência tenta explicar como falsas memórias e outras coisas mais, mas que na verdade tem uma explicação muito mais profunda nesse sentido, né? Mas é isso aí, gente. Estamos ficando por aqui no projeto Terra Oculta, né? E espero que tenha uma boa semana, muita energia para vocês aí. E são coisas realmente que fazem com que nós pensemos sobre a nossa longa trajetória existencial aqui ancorados na matéria, nesse planeta chamado planeta Terra. Então tenha uma boa semana aí e se cuide, gente, tá bom? A gente vai seguir no projeto Terra Oculta. Até mais.